Grant Morrison, né? Nasceu aí em 1960. O Grant, ele é um cara assim, que sempre amou quadrinhos. Ele teve assim vários trabalhos, na verdade, no ramo da arte, não só em histórias e quadrinhos, mas também em música. Fui descobrir também que ele durante um período, ele trabalhou muito com filosofia. Então é um cara que ele sempre viajou em novas ideias, né? Sempre assim entrou com muita ênfase nas ideias dele, e você vê isso refletido nos trabalhos dele. Mas eu estou me adiantando aqui. Para quem não conhece muito, para quem não tem tanta afinidade com o Grant Morrison, saibam que esse escritor é o cara que revolucionou obras, né, personagens como o Homem-Animal, Patrulha do Destino, né, a Liga da Justiça. Todos esses que eu falei tiveram assim uma nova vida depois que esse escritor roteirista passou por essas revistas, tá? Ele também é responsável por uma das maiores histórias de Superman de todos os tempos, né? Que é o All-Star Superman, o Grandes Astros Superman. Ele fez uma fase para o Batman que é inacreditável, de tanta coisa boa que tem lá, sabe? Ele trouxe de volta, né, o Robin, o Damian, transformou o Damian num Robin, né, que até então era só um personagem de um Elseworld. Olha a Patrulha do Destino dele, olha só, o Creed escolheu uma imagem legal do ônibus da Patrulha do Destino, que é toda pelo Grant Morrison. Então ele é um cara que aonde ele passou, ele fez de tudo para poder renovar, para poder dar uma visão dele dos personagens, né? É óbvio que um artista desse, né, Creed? Eu costumo dizer, Creed, que roteiristas como o Grant Morrison é o tipo de cara que ele só escreve coisas quentes. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um personagem como o Batman, que tem 85 anos de publicação, não adianta você simplesmente escrever uma história de ele solucionando um crime. Você tem que viajar, cara. Você tem que fazer uma coisa, tem que pensar em coisas que nunca foram feitas com o personagem. E esse é um problema, pode ser um problema, porque muitas pessoas podem levar a mal você colocar o personagem no espaço, você trazer, colocar ele com personagens que já morreram e tal, mas é muito difícil você chamar atenção dentro de personagens que são tão clássicos, já tiveram tantas histórias. Então o Morrison é um cara que nunca se contentou em escrever coisas normais. Ele sempre colocou, assim, altas polêmicas. Algumas delas, né, foram até barradas pela editora. Deixa eu falar de uma delas, Creed. É do Grant Morrison, a graphic novel Asilo Arkham, que é desenhada pelo Dave Meehan. É uma obra poderosíssima. E o roteiro é fortíssimo, né? Porque é uma coisa direcionada para adultos. Então tem... Vocês terem uma ideia, tem o Coringa passando a mão na bunda do Batman em uma cena. É realmente muito passando forte. A mão é gentileza sua, né? Pois é. Mas, Creed, a gente acha que isso aí já é forte, mas você sabe que tem uma parte dessa obra que foi cortada pela DC Comics, na qual ele mostrava a primeira aparição do Coringa travestido de mulher. E aí a DC Comics achou muito forte na época, né? Fazer o Coringa aparecer com essa imagem, acabou cortando. Então é desse tipo de roteirista que nós temos aqui, né? Um cara que nunca se contentou com o normal, né? Ele sempre arriscou muito, e aí, claro, teve algumas coisas que podem ser discutidas, mas no meio disso trouxe obras que vão ser lembradas para sempre, né, Creed? Exatamente. Das editoras mainstream, a que o Morrison se deu melhor, com certeza, foi a DC. Mas ele teve uma breve passagem ali pela Marvel, escreveu poucos títulos, dentre os quais a gente pode citar uma fase que eu amo, que é dos X-Men, né, os novos X-Men dele, eu acho uma fase muito boa, é a minha preferida, né, o que gera muita polêmica entre os X-fãs, né? Mas temos também o Esquadrão Mata-Skrull e o curta minissérie Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, né, que também Sim. ele fez lá. Teve desentendimentos com a Marvel, não se deu muito bem, e voltou para DC, aonde ele era, assim, já tinha um maior grau de sucesso, já tinha uma longevidade escrevendo lá, né? Bom, na DC, ele foi um dos caras que trouxe a força da Liga da Justiça ao plano principal novamente, né? Porque a Liga teve a fase cômica dela lá com Kate Giffen e J.M. DeMatteis, que já estava fraquejando, não estava tendo tanto sucesso. E o Mark Waid e o Grant Morrison e o Mark Millar ressuscitaram a Liga Clássica, ou o espírito clássico da Liga, com uma formação muito boa, que fez muito sucesso e foi republicado recentemente pela Panini, né? Também temos aí
algumas obras bastante controversas, como o famoso Os Invisíveis, que eu até brinco que é a obra que Morrison escreveu e nem ele entendeu, que é uma brisa muito louca, né? Artistas incríveis desenhando, mas, cara, ele mistura drogas, teorias da conspiração, questão de extraterrestres, outras dimensões, e papo filosófico. Tem hora que a coisa é tão, assim, brisada, que eu tenho certeza que ele estava muito chapado e que se der para ele ler, fala, explica o que você fez aqui. Ele vai falar que não sabe. Eu tenho certeza disso, né? Bom, temos também, como o Márcio citou, né, uma longa trajetória na DC Comics, com grandes títulos, Animal Man, Multiverso. Eu acho que o grande problema para alguns do Morrison é que chegou uma hora que ele ficou autocontido, né? Você só entende certas obras dele lendo as outras obras que ele escreveu no passado. Então ele fica assim, meio que se remoendo dentro desse Morrison verso que ele fez. Mas muitas coisas que ele fez eu gosto muito. Uma das mais recentes, que é impressionante, aí até saiu por uma editora em Catarse, foi o Aniquilador, né, que é uma história muito diferenciada. Ele fez com o Fraser Irving, né, até concorreu ao Eisner pela obra, né, e que é uma minissérie interessante e muito metalinguística. Ele sempre gostou muito disso. Os quadrinhos se percebendo como quadrinhos, os personagens se percebendo como personagens de gibi e encarando o mundo exterior do leitor como uma espécie de divindade diante desses personagens. Isso é muito interessante, né? O Mike perguntou aí, procuro até hoje, mas nunca encontro. Realmente saiu em 8 volumes encadernados, completo, esgotou, mas a Panini já prometeu, e para começar neste mês, a edição definitiva, que deve ter talvez aí uns 5, 6 volumes. Então, é a chance de ler e tentar entender os invisíveis, Mike. É isso mesmo. O Morrison, ele tem essa visão realmente de estar sempre tentando inovar dentro de tudo que ele faz, né? E ele, recentemente, ele tem se envolvido também em algumas obras cinematográficas, né? Trabalhando bastante, desenvolvendo roteiros para TV. Ele fez aquele Rap, que é uma adaptação de quadrinhos, né? O Rap, ele também participou do roteiro, adaptação para a série na TV. E ele tem trabalhado também com o pessoal do Doctor Who, né? Por isso que ele sumiu um pouquinho dos quadrinhos, né, nos últimos tempos, porque ele está focando bastante na roteirização desse projeto de TV, né? Um dos últimos trabalhos dele de quadrinhos foi o Lanterna Verde, que teve 2 temporadas, e foi muito bem recebida, tanto pela crítica, quanto pelos fãs, conta com desenhos, né, do Liam Sharp, que, né, tá fazendo uma obra bem legal ali, bem sombria, e acabou dando muito certo. Mas, mesmo ali, ainda tem um pouquinho, né, do que o Creed comentou, né? Tem muitas coisas que ele cita ali que pode ser buscado ali, detalhes dentro do Homem-Animal, que ele criou anos antes, né, Creed? E ele teve também, recentemente, não sei se ainda tá, mas ele tinha se tornado o editor da revista Rolling Stones, de música, né? Música, cinema, entretenimento, né? Então é um cara muito versátil, né, Márcio? Muito versátil, ele tá em tudo aí, tudo tem dado certo. Isso é muito, muito bacana. Grant Morrison, um dos grandes aí, mereceu ser homenageado aqui pela gente, aqui, muita coisa legal que ele construiu, deixou um legado enorme, incentivou, criou várias vertentes para serem construídas e expandidas por outros criadores, né, por outros escritores também muito feras, mas ele, assim, realmente é um dos grandes, né? Quando a gente vê uma obra e o nome dele está envolvido, a gente sabe que não vai ser uma obra normal, né, Cruz? A gente sabe que vai ser algo, assim, no mínimo, fora da caixa, né? Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!